Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia das nossas lives aqui da Soblec, que tem por intuito levar informações para o público, para você que nos assiste. E hoje nós vamos receber o Dr. João Atic, um querido amigo, colega, que está sempre aqui nos ajudando, colaborando com a Soblec, que atua lá em Ribeirão Preto, no Hospital de Clínicas, tem uma experiência vasta com lentes de contato. Então, nós vamos fazer aqui uma conversinha com ele para ele nos ajudar a entender o que a gente pode melhorar e os erros que a gente não deve cometer na hora da adaptação das lentes de contato para ajudar você a poder ter uma adaptação mais assertiva. Boa tarde, doutor João, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Karina, tudo bem? Boa tarde a todos que estão por aí. Prazer Tudo estar com vocês, um ótimo. prazer estar aqui sempre com a Soblec. Perfeito. Lembrando que essa live fica gravada, então você pode ter acesso a ela a qualquer momento, tanto no Instagram quanto em podcast. Então, se você quer rever ou quer mandar para um amigo, pode ficar à vontade. Doutor João, vamos começar então falando dos erros que os pacientes têm que prestar atenção na hora da adaptação da lente de contato para que ela seja mais efetiva. Vamos lá? Vou te falar uma coisa. Quando você me falou da gente fazer uma conversa sobre esse tema, eu falando assim, pô, que tema legal, né? Não porque seja bacana ver o pessoal errar, mas, cara, como é comum, tem muito erro, tem muita gente fazendo coisa que não devia, né, com a lente. Isso. Então, vamos começar aqui a conversar, né? Eu vou começar assim jogar um erro super comum, né? Que é não estar com o grau correto, né, João? Então, às vezes o paciente Pois está é. lá com uma receita antiga ou não fez a revisão anual dos seus olhos e acaba adquirindo aí uma lente que não vai atender as necessidades dele. Ó, não tá com o grau correto, tem várias causas possíveis, tá? E uma das causas possíveis é, de fato, esse grau tá antigo. Você só está usando um grau antigo e ficou. Outra causa possível de não estar com o grau correto, quem está ouvindo, se já fez isso, toma um puxão de orelha à distância, tá? Mas, eu acho que esse grau tá fraco para mim, eu vou aumentar minha próxima caixinha. Eu acho que esse grau tá fraco, eu quero mais meio grau. E a pessoa vai aumentando por conta. A hora que você vê, tanto você tá com os olhos desequilibrados, então, a pessoa tem uma diferença às vezes, de meio grau de um olho para o outro, de repente ela está usando 0,75, um grau de diferença entre os olhos, começa a dar sintoma. É, o- Outra coisa que veio agora também na cabeça, que também faz o grau estar errado. Muita gente tem graus diferentes e compra a mesma caixinha de lentes de contato, para tentar cobrir os dois. Isso, às vezes Mesmo para que usar uma você, caixinha só, né? mesmo que você indique que é diferente, que é melhor, eu vou comprar a mesma caixinha. Outra coisa do grau errado, faz muito mais falta do que o pessoal imagina não corrigir o astigmatismo na lente de contato. Então, quando a gente tem 0,75 de astigmatismo, porque menos do que meio grau, de fato, as lentes de contato, elas não corrigem esse menos de meio grau e isso não faz tanta falta mesmo para a gente. São raríssimos os pacientes que sentem falta de um grau menor do que meio em lentes de contato. Não que meio grau não faça falta, tá? Mas lente de contato, ela passa às vezes por cima do meio grau, então elas começam a corrigir a partir de 0,75. Mas tem muita gente com astigmatismo, às vezes mais do que um grau, inclusive, e não usam astigmatismo em lente de contato, se queixam de que a visão não está muito boa, ou de que tem dor de cabeça, algum desconforto, por não corrigirem. E aí, a gente vai começar a falar de grau, né, incorreto, aí você tem várias possibilidades também, inclusive. Uma delas também é quando o paciente pega uma receita de óculos e sai com essa receita de óculos vai comprar lente sem conversar conosco, sem a gente fazer a lente junto. Isso só falando de grau, sem falar da má adaptação da lente no olho, mas falando só do grau, o grau da lente de contato não é igual ao dos óculos, muitas vezes ele é diferente, tá? Tem, E eu acho que eu vou aproveitar esse teu embalo assim para falar uma coisa muito importante, né, João? Que a adaptação de lente de contato é um ato médico, né? Ela deve ser feita sempre com acompanhamento do oftalmologista, né? Então, assim, você comprar uma caixinha
além do grau poder não estar ideal, você corre vários outros riscos em relação à visão, né? Então, às vezes o paciente liga lá para o consultório, os meus pacientes, quando eu faço lente de contato, independente deles estar bem ou não, eu reviso sempre de 6 em 6 meses, semestralmente. Às vezes eles digam, eu quero fazer lente, eu estou bem, eu quero... Não, tem que voltar para revisar, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, assim. A lente, ela deve ter o acompanhamento, adaptação pelo seu médico. Exato, e muita gente negligencia isso, não sabe disso, saber talvez até saiba, né, mas acha que não é necessário, não leva em conta, acha que é besteira, que é talvez que nós médicos estamos fazendo reserva de mercado. Não, não é, é que a gente não consegue entender que é possível usar lente de outra forma, e por isso a gente tem que fazer junto. Porque quando você estuda a lente de contato, você começa a ver o tanto de complicação que é possível você ter. Não que elas vão acontecer, na verdade, a nossa ideia é evitar todas elas. Mas a gente sabe o tanto de pequenas coisas que podem acontecer e como elas são facilmente contornadas. E como uma rota de colisão, uma lente que está começando a te dar sinal de que vai dar problema no futuro, você consegue cortar para que depois, lá na frente, não dê um problema grave e sério. Então, muitos problemas sérios são evitáveis. Lente de contato é Claro. super legal, mas quando bem usado. Exatamente. Outra coisa, né, João, o líquido, né, que a gente estava falando, os líquidos, eles não são todos iguais, o líquido para limpeza, o líquido para conservação das lentes, né? Além da gente ter líquidos específicos para lentes gelatinosas, outros para lentes rígidas, que são diferentes, eles não devem ser trocados. Também dentro dos líquidos, por exemplo, lentes gelatinosas, que existe uma infinidade de líquidos, existem indicações, né, melhores para cada tipo de superfície ocular e de lente. Eu acho que uma das coisas que a gente pode começar falando sobre isso é dando o nome certo para as coisas. Água é água. Água fica na torneira, serve para você lavar sua mão. Lava o seu estojinho com água também. Lava o estojo, lava com água, sabão, enxágua, acabou. Água, aquilo serve só para isso. Água não serve para lente de contato. Segunda coisa, Perfeito. soro. Soro fisiológico. Soro fisiológico, ele, em raros casos de lentes de contato, ele é usado, como numa lente escleral, ou como às vezes na ortoceratologia, que é a lente que a gente usa para dormir à noite, passar a madrugada com ela para corrigir o grau e te deixar no dia seguinte pronto para não precisar de óculos nem de lente. Mas para isso serve o soro fisiológico. O soro fisiológico não serve para manutenção de lente de contato. O que serve para manutenção de lente de contato é a solução multiuso ou solução multipropósito de lente de contato. Então, se você é usuário de lente rígida, existe solução específica para lente rígida. Se você é usuário de lente gelatinosa, existe solução específica para lente gelatinosa. Não pode usar a solução da gelatinosa na rígida. Não pode usar a solução de lente rígida na gelatinosa. São materiais diferentes, que exigem cuidados e higiene diferentes. Você confunde essas coisas, você vai ter um problema para o seu olho, para a sua lente primeiro, e consequentemente para o seu olho. As soluções multiuso não são para serem pingadas nos olhos. Para você pingar no olho, você precisa de um colírio lubrificante ou de uma outra coisa que o seu oftalmologista possa te indicar. A solução multiuso e mesmo o soro fisiológico não são para você ficar pingando no olho. Para pingar no olho, você tem colírio específico, o seu oftalmo te indica. De preferência, um bom lubrificante. Hoje em dia tem vários, inclusive, que não têm conservantes, que são ainda mais indicados para lentes de contato. Perfeito. Outra coisa, João, é a questão do prazo de descarte das lentes, né? Eu sempre digo para os pacientes assim, qual o valor que você dá para sua visão, né? Aquela coisa assim, a minha lente eu vou usar até não aguentar mais, até ela me dar sinal que eu não consigo mais usar, até que ela tá desconfortável, né? Então, assim, muitas vezes esse prazo, ele já passou há muito tempo, né? E já está fazendo com que o seu olho respire mal, ele está fazendo com que sua lente encha de proteína, encha de depósito, né? E isso vai provocar maiores reações alérgicas. Então, assim, qual valor você dá para o seu olho? Né? Eu acho que, ou que se a tua visão te faltasse, o que tu faria para recuperar ela? Então, isso é o mesmo raciocínio que a gente tem que fazer com a lente de contato. Se ela é feita para descarte,
de 15 dias, de 30 dias, isso o seu médico vai lhe orientar, tem que ser substituída e tem que ser descartada nesse prazo. Uma coisa que é interessante, né, é como as pessoas elas têm medo de descobrirem que estão fazendo, de que alguém descubra que elas estão fazendo a coisa errada. O que eu estou falando aqui não é para apontar o dedo para ninguém, mas é para você pensar se de fato você está enganando o seu oftalmologista quando você diz que usa uma lente por um mês, sendo que você usa 3, ou você está enganando você mesmo, porque é o seu olho que está ali. Então, assim, mas eu tenho medo de ele descobrir. Eu não vou te dar bronca. O olho é seu. A ideia é eu te ajudar a seguir a cuidar do seu olho, né? Mas vamos só repassar um pouco nos descartes de lentes de contato. Existe lente de contato para descarte de um dia. Abre, põe no olho, usa e joga fora. Essa lente não é feita para sair do olho e voltar para o estojinho. Essa lente é feita para sair do olho para o lixo. Então, ela não é para usar de hoje para amanhã. E também, você não deve dormir com ela. Aliás, raríssimas exceções, quando o seu oftalmologista te indicar que com essa você pode dormir, a lente de contato não é para você dormir com elas. Na verdade, então não durma com a lente. A lente de descarte diário você coloca hoje, usa hoje, chega em casa e joga fora. No mercado nacional existe lente quinzenal também. Alguns fabricantes, e esse é um outro erro comum, alguns fabricantes têm caixinhas com 6 lentes, que são feitas para 15 dias. Mas como todo mundo associa essas lentes de caixinha com 6 como lentes mensais, usam lentes de 15 dias para mais de um mês, para um mês pelo menos, achando que está fazendo certo, mas estão usando para o dobro do tempo que ela deveria ser usada. Então, isso não é uma boa prática. E para você saber isso, seu oftalmologista sabe te indicar qual lente é quinzenal, qual lente é mensal. Existem também lentes mensais que nós temos no mercado nacional. Você não tem lente para 2, 3 meses. Não existem lentes para 2 e 3 meses no mercado nacional. Existe lente para um ano. É um outro tipo de polímero. Ele aguenta um ano quando bem cuidado. Na verdade, ele aguenta por até um ano e depende de uma reavaliação periódica do seu oftalmologista para saber se dá certo você continuar com ele até um ano. Mas ele é um material feito por até um ano. Então, existem outros regimes de uso? Até existe uso semanal de lente de contato, mas são os casos que eu gosto de deixar para bem esporádicos, e eu não, mas as lentes são de descarte diário, quinzenal, mensal e anual. Tá? Um paciente que pega uma lente quinzenal e usa um mês, ele está dobrando o tempo. Se ele usa uma lente quinzenal 2 meses, é 4 vezes o tempo de vida dessa lente. Por que esses polímeros têm duração diferente? Porque eles têm propriedades diferentes, entre elas eu vou citar duas. Uma principal, esses polímeros têm carga, eles são iônicos, eles atraem, e uma carga positiva ou negativa atrai bactéria, atrai proteína. Elas depositam mais facilmente nessas lentes. E o risco dessas lentes com mais depósito, com colônia de bactéria ou de fungo, complicar a sua córnea é muito grande. Então, o regime de descarte dessa lente deve ser muito bem respeitado, inclusive, principalmente, se você fizer a higiene adequada. Porque se você não faz a higiene adequada da lente de contato, e aí entra um outro erro de que nós vamos falar daqui a pouco, né, Carol? A gente não faz a higiene adequada, nem o prazo certo da lente a gente vai conseguir manter. Porque essa lente vai vencer muito antes. Então, com a higienização correta, com a desproteinização das lentes, com a ação antibiótica das soluções multiuso das lentes de contato, ação emulsificante para remoção de gordura das soluções de lente de contato, você consegue manter essas lentes no descarte correto. Caso contrário, o risco do olho vai aumentando exponencialmente numa curva de complicações, tanto mais você se distancia do prazo de descarte correto. E, inclusive, em situações onde a gente sabe que esses depósitos aumentam, né? Que às vezes a gente tem que descartar até antes do prazo, né? Eu tenho pacientes assim, ó, mulher que usa maquiagem pesada todo dia, né? Pacientes muito alérgicos, então pacientes fumantes, né? Pesados. Então a gente sabe que essas lentes às vezes vão durar até menos que o prazo, e aí a gente tem que trocar antes. Então esse acompanhamento com o oftalmologista é essencial, né?
por exemplo, tá com uma alergia, ela tem que ser tratada. A lente, ela tá na sua superfície ocular. Se a sua superfície ocular não tiver 100%, se tiver com olho seco muito severo, então são situações que aumentam a chance de complicações, diminuem a durabilidade da sua lente e muitas vezes você até nem sabe que está dessa forma, né? Então, a importância do exame de acompanhamento. Perfeito. O segmento oftalmológico, ele serve tanto para a gente identificar situações. Uma coisa importante saber disso é que existem contraindicações para lentes de contato, né, Karina? Uhum. Existem alguns pacientes que têm algumas situações que não lhes permitem usar lente de contato. Então, a gente tem que É. saber isso. Então, se existem contraindicações, é porque existem situações adversas também para as lentes de contato. E situações adversas são riscos maiores aumentados para o olho mesmo, não tem jeito. Uhum. Ficar de olho. E o armazenamento delas? Ó, Como é que tem que ser, João? Vamos ver. vamos lá. Armazenamento de uma lente de contato. A maior parte das pessoas que eu conheço armazena errado. Por quê? Porque armazena no banheiro. O banheiro é o lugar mais úmido, mofado que a gente tem na casa. O ideal seria que ela ficasse no lugar seco, para você diminuir a chance de você formar uma colônia de fungo nessa lente de contato. Ou nessa solução multiuso. Ah, mas quando eu vou usar lente, eu vou para a pia. Certo. Aí você pega a lente, leva para a pia, e aí você usa. Higieniza a sua mão, deixa separado, põe sua toalha. O que você quiser fazer para trabalhar, pega a lente de contato, coloca no olho, lava já o estojinho, deixa do lado de fora, no quarto, no credo mudo, por exemplo, ou numa outra bancada que você possa ter do lado ali. Mas no banheiro é o lugar mais úmido e mais potencialmente contaminado que a gente pode ter. Então, quando a gente pensa no estojo também da lente de contato, a gente tem ali lembrar que o estojo ele tem que ser trocado a cada pouco. Antes de trocar o estojo, vamos lá. Você usou a lente de contato hoje, você tirou a lente de contato de dentro do seu estojinho, esse estojinho tem que ser lavado, porque essa solução multiuso já era. A ideia da solução multiuso que está no estojinho com a lente de contato é pegar toda a sujeira da lente para ela. Então a lente fica limpa e a solução suja. E aquela solução está suja, não deve ser usada no dia seguinte com lente de contato, aquela solução está suja. É a mesma coisa que você Perfeito. encher sua pia de água e sabão, mergulhar um prato lá, aí depois no dia seguinte você vai usar a mesma água que você lavou seu prato hoje para lavar o prato seguinte. Você não vai usar água suja, você usa uma água limpa. Tem que trocar o líquido do estojinho todo dia, Todo diariamente. uso, todo uso. Se eu usei de É, manhã e vou usar de noite, eu tirei à tarde e vou usar de noite, troca a solução de novo. A isso solução ela é mesmo. para toda lente de contato, ela vai. Toda vez que você tira a lente de contato do estojinho, você lava o estojinho e lava a solução. Aí você aproveita para lavar o estojinho, inclusive já remove proteína, já remove resíduo de solução, remove fungo e bactéria que pode ficar por ali para você deixar o estojinho pronto e preparado para a próxima lente que vai vir, né? Para o próximo uso da lente de contato. Mesmo assim, esses estojinhos eles devem ser trocados com uma certa periodicidade. Os estojinhos também não são eternos, eles têm uma duração, geralmente em torno de 3 meses. Se bem cuidados os estojinhos, agora depois de 3 meses os riscos também começam a aumentar, né? É, pensando eu acho que é isso, Karine. Não sei se eu tô pulando alguma coisa. Você quer lembrar? Você lembrou de mais alguma coisa disso que eu falei? Não, eu acho que uma outra dica que eu queria dar, assim, principalmente para as mulheres que às vezes usam essas unhas grandes hoje em dia, cuidado para não fazer uma fissura na lente, né? O bordinho, eu já peguei muitos pacientes que vêm à consulta, às vezes se queixando que não tão legal, tu vai olhar, a lente está rasgada, a lente falta um pedaço. Então, assim, ó, não dá para usar a lente assim. Então, tem que olhar. Ah, eu recém abri, ficou só lá na bordinha ficou, tirou um pedacinho, eu vou continuar usando. Não, a lente danificada, ela deve ser descartada. Você falou isso, Karina. Também lembrei de mais um erro comum que a gente tem com lente de contato. Não, então eu vou usar a solução multiuso no estojinho. Vou encher meu estojinho de solução e colocar a lente de contato. A lente de contato fica nadando lá em cima e a hora que você vai colocar a tampa do estojinho, você masca a bordinha da lente de contato. Isso. Aham. É, Pega o seu estojinho, deixa ele limpo, as suas mãos limpas. Quem tem unha, aliás, unha comprida e lente de contato não combina, porque embaixo da é, unha para tanta coisa que a gente não tem ideia. Então é importante a é. gente ter muitos bichos e sujeiras e muitos ovos de
de germes aí, de vermes mesmo embaixo de unha, que a gente não tem noção de quanto. Basta saber que com essa unha a gente limpa várias partes do nosso corpo, inclusive com a mesma unha, né? Depois a gente leva para É, dentro do olho. Mesmo que você lave, não é tão fácil tirar todas essas sujeiras da mão. E com unha é é. mais difícil ainda. Mas você vai tirar essa lente de contato com a mão limpa e colocar no estojinho. Tá bom, seu estojinho tá lavado, limpo, e você solta a lente ali. E você coloca, vai gotejando a solução, dá uma esguichada na solução, até ela cobrir a lente de contato. Isso é suficiente. Se você enche demais, é muito provável que a sua lente ou ela suba com a solução, ou se você puser a solução primeiro e depois a lente de contato, a lente pode ficar nadando na solução. E aí você vai colocar a tampa do estojinho e você estraga a sua lente de contato. E aí também lembrar que a lente de contato E não uma rasga no olho sozinha, né, Karina? A lente de contato só rasga se ela só rasga dentro do olho se ela tá rasgada fora. Isso, e o estojinho, agora a gente está falando, sempre o ideal é a gente fechar ele em cima de uma bancada, né? Não pegar ele na mão e fechar assim, porque também é uma forma onde a lente se desloca mais para poder rasgar. Então, deixar sempre ali numa bancadinha onde você vai usar ali, fazer o fechamento da tampa. Perfeito, Karina. Agora você falou do estojinho, eu lembrei de um outro erro comum. Inverter a lente. E qual que é o jeito mais comum É, de você inverter a lente do olho direito para o esquerdo? Estojinho. é o estojo. Então, assim, quando você for trabalhar com seu olho direito, você abre a tampa do estojinho direito e deixa do esquerdo fechada. Nunca abre as duas. Porque se você abrir as duas e você bater o dedo no estojinho, se o estojinho fez assim, você já não sabe que lado é qual. Se você É, prestar atenção no seu estojinho, ele vem na parte de trás, geralmente, ou uma forma arqueada, ou a parte de trás uma marquinha, para identificar qual olho é qual lado. Mas pergunta para as pessoas quantas delas sabem qual que é a posição que elas usam. Talvez algumas, mas não todas. Então, de é. rotina, abre o olho direito, trabalha com a lente do olho direito, fecha o estojinho. Aí você abre o esquerdo. Tira a lente do esquerdo, coloca daquele lado do estojinho, joia. Mas não raro, né, Karina? A gente vê um paciente no doutor, minha lente estava tudo bem, eu estou usando ela faz 4 meses, e é uma lente rígida, por exemplo, uma lente anual, estou usando ela faz 4 meses e, nossa, de repente eu não estou enxergando mais nada. Eu falei, vem cá, É, vamos ver o que é, aconteceu. A hora que você vê, a lente está invertida. A do olho direito é no é. esquerdo, a do esquerdo é no direito. Isso não é incomum, né? No consultório a gente vê bastante. E isso é uma dica muito legal, porque se você abre os dois estojinhos ao mesmo tempo, depois tu te perde. Às vezes até assim, tu vai manipular e tu vira ele de um lado do outro, aí tu já te perdeu, aí tu já não sabe mais nada. Então, é bem importante. Olha, a gente já falou Exatamente. bastante coisa, doutor João. Nós estamos aqui no. Estou controlando o horário. Alguma coisa a mais que tu lembre, que tu queira nos acrescentar aqui para o público? Lembra que o oftalmologista é seu amigo. Só isso, a gente está aqui para ajudar, tá? Lente de contato, ela deve ser feita em consultório médico, não por reserva de mercado. Não é porque a gente quer ganhar um dinheiro que deveria ser dado para outras pessoas. Não, não é isso. Na verdade, a gente faz lente em consultório porque não é possível fazer lente de contato bem feito sem um bom exame oftalmológico junto, associado ao uso da lente de contato. Para a escolha do grau, para a escolha do regime de uso, para adaptação da lente de contato na superfície ocular e para detecção precoce de problemas para diminuir os riscos futuros. Acho que é isso, Karina. Perfeito, João. Muito obrigada por estar conosco, pela tua É um participação. prazer. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui e espero, a Soblec agradece sempre e a gente espera ter sido útil para vocês. Obrigada e boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Karina.